Olá, tudo bem? Estamos aqui para a gravação de mais um podcast, número 9, hoje, e para compor o nosso quadro de convidados, né? Chegamos nessa edição 9, convidamos o engenheiro civil Marcongel Barbosa, ele que é de Balsas, mas já mora há bastante tempo aqui em São Luís e hoje trabalha rodando em outras cidades, inclusive outros estados. Então, com vocês, eu vou deixar o Marcongel se apresentar e ele vai falar sobre a biografia dele e o início de carreira. Fica à vontade, Marcongel. Bom, inicialmente eu quero agradecer aqui o Rony, né, a oportunidade de estar trazendo a gente aqui para esse podcast. Uma iniciativa, Rony, muito interessante aí no ramo da engenharia. Obrigado. A gente sabe que na engenharia precisa dessas trocas de informações, de ideias, e o podcast aqui está sendo uma ferramenta importante para a gente que é da área de engenharia, já profissional, e para os estudiosos, né, que tá galgando aí a faculdade, não sabe que ramo entrar. E o podcast aqui tem sido uma ferramenta interessante. Parabéns aí pela iniciativa. Muito obrigado. Acredito que vai unir mais aí a turma da engenharia, da arquitetura, os técnicos em geral. A ideia é estar ajudando esse pessoal que às vezes está em dúvida qual a área que vai atuar, que é muitas áreas, né, depois que se forma. Não, a engenharia ela realmente tem tomado bastante rumos, assim, inclusive agora com a tecnologia, a inteligência artificial. Sim, não é só leque, mais, né? É um leque. Então, mas para a apresentação inicial, né, eu sou de Balsas, do sul do Maranhão, a terra de soja, onde muita gente lá é envolvido com o agronegócio. E a gente tem muito engenheiro lá do ramo do agronegócio mesmo, agrônomo. E a engenharia civil lá também não é fraca, o negócio é muito aquecido. E eu sou de Balsas, tenho 29 anos, né, já trabalho na área aí desde os 2017, desde 2017 que foi minha área no meu ano de formação. Então eu vim para São Luís em 2012, assim que eu finalizei o ensino médio, entrei na faculdade, me formei em engenharia civil no ano de 2017, e aí fiz outras formações como engenharia de segurança, eu também sou formado em engenharia de segurança, fiz uma pós-graduação em especialidade em estrutura pela Unip. E recentemente eu estou me graduando em engenharia ambiental, né? O ramo do negócio da engenharia veio me puxando para esse lado também. Então a engenharia me chamou em 2012 aqui para São Luís, eu vim, estudei, fiz meu curso em 2012, me formei em 2017 e estou na área de atuação direta hoje. Graças a Deus a gente conseguiu galgar aí a área profissional. Tranquilo. Você falou da sua biografia, né? Uma curta biografia, não dá para falar de toda, que a gente, né, tem é extenso, né? Realmente. Porém, a gente agora quer saber sobre o teu início de carreira. Como foi? Você falou, você veio para cá em 2012, começou a faculdade de engenharia, e como foi que você começou o seu primeiro estágio, onde foi seu estágio, que tipo de serviço que você fazia durante o estágio, e o que foi que aconteceu? Me formei, onde que eu comecei a trabalhar, quais foram as dificuldades? A gente quer saber justamente sobre essa questão, início de carreira. Início de carreira, formei, e aí, o que a gente pode estar fazendo, né? Se sente perdido. Mas no início da minha carreira foi bem complicado. A gente do interior, né? A gente saiu de Balsas, chegou em São Luís, a cidade grande, sem muitos contatos, né? Nossa profissão, ela exige que a gente tenha muito contato com pessoas, esteja bem integrado com a tecnologia, né? E no início de 2017, 2018, foi um ano bem difícil. Eu não sei se tu lembra que 2018 teve uma queda na engenharia. Eu passei o curso de engenharia todo com a economia e a construção civil a todo vapor. Em 2017 deu uma queda que foi um ciclo, né? Virou o ciclo. E até para a gente finalizar o curso com estágio foi complicado. A gente estava numa dinâmica muito forte. Eu sempre fui muito, muito curioso. Gostava de estar sempre atuando ali com os professores. Inclusive, um professor nosso aqui fez um podcast recentemente. E o Micael estava aqui com a gente. Exatamente, o nosso professor de estrutura.
troquei muita ideia com ele, né, na parte de estruturas, e pedia para ele, falava com toda a coordenação do curso, falei, pessoal, aí a economia está baixando, não tem obra, e a gente precisa finalizar o curso e não tem estágio. Então foi um negócio complicado. No início de carreira sempre é muito difícil, né? O setor procura gente experiente, procura gente que já entende do negócio para tocar mais frente de serviço, né? Mas, diante da curiosidade, né, da gente estar sempre se mexendo, eu estava sempre muito envolvido com os professores, com a coordenação, e a gente pegava ali as informações de empresas que estavam precisando de alguém e a gente se disponibilizava, né? Fazer um serviço curto ou outro ali, talvez até uma pesquisa para alguma empresa ou outra, e a gente foi conhecendo pessoas, né? No meu caso, como eu era de fora e conhecia poucas empresas, eu tive mais dificuldade. Mas eu levei uma sorte grande, que eu morava no condomínio e conhecia e era vizinho de um engenheiro civil, que ele tinha uma construtora. Não era grande, não era construtora grande, mas prestava serviço para várias empresas públicas, no setor privado e público também. E a maioria das obras dele eram no interior, né? Aí deu uma sorte aí da gente conseguir um estágio em uma do CNPJ dele para a gente trabalhar no Porto Itaqui. A gente foi o meu primeiro estágio, ano de 2017, 2018. Uma área muito boa, Porto do Itaqui. Porto do Itaqui. Uma área portuária, né? Área portuária. Inclusive tem um curso de engenharia, tem a pós nessa área e também tem um curso de formação também, né? Tem um engenheiro naval, engenharia naval, no estado do Pará, tem na Universidade do Pará. Uhum. Na época nós estávamos fazendo um projeto estrutural de um pier, e tem umas situações dentro desse projeto que o engenheiro civil não faz, nenhum tipo de engenheiro faz, é um engenheiro naval, né? É específico da área naval. Específico, ou que tivesse pós nessa área. E a gente contratou um engenheiro de fora, que era de Belém, e ele veio e fez todos esses projetos que precisavam para poder regularizar junto ao INOR, que é o DENIT das águas, né? O INOR, né? INOR para mim é novidade, não tinha conhecimento desse INOR. Existe o DENIT, né? Que é das estradas, e tem o INOR, que federal. É um órgão federal, né? Junto ao DENIT, e cuida da parte que é da tudo aquática que mesmo ali, da marítima. Isso, junto com a isso, marinha. Isso, também. E aí eles verificam essa questão de na época a gente fez um pier que era num espaço que ficava entre um rio e um braço de mar. E então a gente precisou desse engenheiro. Você falou da área portuária, uhum, para ver como tem muitas opções. O engenheiro civil pode se formar e pode atuar na área portuária, inclusive tem uma especialização na área. Você falou que foi uma área que você atuou, é uma área muito importante, muito influente, inclusive no nosso estado também, né? Não, com certeza. Aqui no estado do Maranhão a gente tem essa veia, né, a marítima, que aí a gente consegue abranger essa área da engenharia. E lá eles são muito rígidos também com relação à segurança, né? Então, foi nessa época ali que eu comecei a me envolver com a parte de engenharia de segurança, mas precisava pegar um pouquinho mais de experiência. Então, como eu estava falando, eu conversando com o vizinho ali, descobri que ele era dono de uma construtora e falei com ele da minha necessidade, né? Falei, rapaz, eu sou de fora, estou me formando e eu estou precisando fazer estágio para cumprir as cargas horárias do curso. E preciso de um estágio. Por que tu consegue me ajeitar aí? E aí ele, não, Marco João, passa no meu escritório tal dia. A gente vou te mandar para uma das minhas obras. Tu vai ficar lá fiscalizando, olhando para mim, fazendo papel administrativo. Mas dentro do campo de obra, né? E aí eu fiquei todo empolgado. Mas aí eu comecei lá no Porto Itaqui. Então eu tinha que me desdobrar ali com os meus horários, à tarde, de manhã. Não ia muito à noite porque era mais perigoso e para quem é daqui da região sabe que o Porto Itaqui é uma área perigosa, né? Sim. Deslocamento e tudo mais. A região lá tem uns bairros um pouco perigosos. E aí a gente construiu nessa época o PIE 4 e 5, que hoje já é existente, e umas áreas administrativas. Foi onde eu peguei uma experiência muito boa de obra.
onde eu vi bastante coisa relacionada a fundações, relacionada à parte administrativa também, com o licenciamento, né? E o que mais pesou nessa obra nossa foi a segurança. A Vale tem um método de segurança muito interessante, que qualquer serviço, né, para quem é da área de segurança sabe que a gente precisa fazer lá um relatório, ser autorizado até você conseguir fazer aquela atividade. É uma maneira de segurança. E aí eu fiquei nessa obra do porto, até finalizar uma parte. A gente também prestava serviço nessa empresa na área de manutenção da Yara, né? A Yara é outra... Fertilizantes, né? Exatamente. A Yara fertilizante é uma indústria muito interessante, porque tem muito a ver com minha área lá de Balsas, né? Todo o fertilizante daqui é escoado também lá para o sul do Maranhão, para atender aquela área. Então, me identifiquei bastante, né? Toda a estrutura da Yara, né, na época é de madeira, né? Porque o fertilizante ele tem uma substância corrosiva ao metal, ao concreto. Então tinha que ser tudo de madeira e a gente precisava fazer aquela manutenção periódica. E aí outros serviços dentro do próprio setor da indústria a gente foi... Então foi meu primeiro contato ali dentro do estágio. Eu passei uns 6, 8 meses nessa atividade. Me identifiquei bastante, conheci bastante pessoas, que aí foi onde me deu o leque de estar galgando para outros rumores, né, outros rumos. E consegui concluir o curso de engenharia, né, dentro desse parâmetro. Eu já fazia alguns projetos, né, a gente precisava se movimentar, trabalhava também em casa, estudando projetos, estudando as normas, que é importante a gente estar nesse período já iniciando, fazendo alguns cursos. Inclusive eu fiz curso na época contigo, lembra? Sim, que a gente tinha escola de curso. Tinha uma escola de curso, a gente fez alguns cursos. Postei ontem sobre software. A escola, isso, de software. Exatamente, a gente trabalhava com alguns software. É aquela coisa, a tecnologia vem avançando e a gente precisava acompanhar, né? A gente antigamente trabalhava muito com o AutoCAD, hoje entrou o Revit, já entrou hoje já é antiga a ferramenta do Civil 3D, mas é uma ferramenta difícil, né, para muita gente, mas é uma ferramenta importantíssima, né? Então o estágio ele não está só na obra, ele não está só no escritório, né? O estágio ele está dentro de casa ali, você estudando normas, estudando o programa, né, que você precisa alinhar isso daí. Fazendo cursos extras, Fazendo cursos extras, não podemos parar. Então foi basicamente o meu início de carreira foi esse, né? Aí eu tive a oportunidade de entrar, depois que eu já me formei, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que eram do Mateus, né, do Grupo Mateus, que é a empresa que eu trabalho hoje no ramo varejista. Então lá eu tive minha iniciação do mundo do varejo com a engenharia. Então lá eu entrei como estagiário na empresa e comecei a fazer meu estágio lá na parte administrativa, porque não tinha obra, nem mesmo as empresas privadas estavam conseguindo fazer obra na época, né? E aí precisava de algumas regularizações de obra já existente, e aí foi onde eu comecei minha vida de engenheiro mesmo, depois de formado. Foi bem no momento que eu me formei que eu precisava avançar, e eu entrei na empresa na área administrativa. Que inclusive, com licença rapidinho, é um dos tópicos. É um dos tópicos, que você, né? eu já só estou fazendo a deixa aqui para você já continuar, porque é um dos tópicos, falar sobre conhecendo o mundo do varejo e a engenharia, né? É um ramo, né? A engenharia, por exemplo, eu falei aqui, eu não sei quantificar o leque da engenharia, eu não sei quantificar, né? Em que se pode trabalhar, mas creio eu que tem 100 tipos de áreas diferentes. Por exemplo, a gente já falou aqui sobre engenharia hospitalar, engenharia industrial, ramo da indústria, engenharia que a gente fala, por exemplo, de manutenção predial, engenharia de segurança do trabalho, aí então, são várias. Tem gente que se especializa em ramo de construção, constrói só farmácia, fecha contrato com drogaria tal, fecha e constrói só farmácia, sai construindo no Nordeste todo, no Brasil todo. O ramo varejista é um ramo que tem a engenharia ao seu dispor, né, que trabalha com ampliação, né, dessas redes de supermercado, hipermercado, varejo, atacado,
né? E tudo mais. Centro de distribuição. Isso, os CDAs da vida, né? E tem no Brasil todo, né? Aqui a gente tem uma redes grandes de supermercados aqui no nosso estado, O Home Center né? mesmo. Isso, e tem redes grandes de supermercados que tem no nosso estado e que tem no Brasil inteiro. Então, cada estado que você vai, você vê alguns supermercados regionais que atuam mais naquele estado, naquela região, e tem supermercados que você vê bandeiras aqui no nosso estado e vê em todos os estados do Brasil. Eu não sei se tem alguma rede que tem em todos os estados, creio que deve ter, mas ele trabalha em uma dessas redes de supermercado, como ele já falou, que está crescendo e ampliando, e ele vai estar falando para vocês a vivência também dele nessa parte aí, que ele é um dos tópicos aqui, conhecendo o mundo do varejo e a engenharia. Então você pode ficar para falar à vontade. Esse tópico aqui é interessante, Rony, porque é uma chave, né? É uma chave na minha própria vida profissional mesmo, foi uma chave, porque a engenharia estava iniciando, né? E é uma engenharia nova, porque nem na faculdade a gente ouvia falar que a gente precisava de algo diferenciado. Então, o varejo, o home center, o varejo em geral, né? Supermercado, home center, áreas afins de comércio, elas estão em pleno crescimento no país. É o que sustenta o país hoje, é esse ramo do varejo aí. E a engenharia, né, no início de carreira, principalmente minha, foi o que agregou o meu desenvolvimento, né? A empresa, ela precisava e ainda precisa de pessoas que têm esse comprometimento de pegar o assunto e resolver, né? E eu entrei nesse setor da engenharia lá, na parte de licenciamento inicial, e a gente começou a trabalhar nessa expansão, e a engenharia precisava de alguém que tocasse essa parte do alvará de construção, da emissão do bombeiro. Foi a área que você começou a trabalhar lá. A trabalhar. A gente não tinha, na verdade, obra, como eu te falei, mas tinha muita coisa que precisava antecipar a obra. E aí é onde vinha a expertise, né? A gente entrava e fazia o conhecimento disso. Ia para a prefeitura. A gente sabe que é um serviço que nem todo mundo tem interesse de fazer ou sabe fazer, né? Que é a parte de consultoria para emissão de alvarás e tudo mais. E aí foi onde eu comecei minha vida profissional dentro da empresa, né? Aí depois você atuou em outras áreas lá, ou continuou atuando nessa área? Nunca largou essa área? Foi uma área que você atua e não largou? Como... Não, eu comecei como estagiário nessa área, fui contratado, né? A gente conseguiu fazer o que a gente chama de progressão do funcionário, né? A gente conseguiu carreira. E aí eu fui contratado pela empresa, CLT. Exatamente, CLT, acompanhando no licenciamento, no planejamento de projetos, né, acompanhando obra também. É bom a gente estar sempre envolvido na parte que a gente está trabalhando, porque a gente consegue visualizar o nosso trabalho mesmo. Então, planejamento de obra, de projetos, planejamento de obras, execução de obras a gente acompanhava, para que a gente pudesse ver os erros e acertos, né? E o tempo. O licenciamento hoje está muito ligado ao tempo de obra. Então, quando a gente visitava a obra, a gente sabia mensurar o tempo, e sabe mensurar o tempo de entrar com um processo na prefeitura, de entrar com um pedido ali de inauguração de uma loja. Já na fase de projeto. Na fase de projeto, né? Na fase de projeto e execução. E quando a gente fala desse tópico aqui, de varejo, de economia e tudo mais, de engenharia, a gente entende que é um ramo diferente. É uma frente de serviço, são várias frentes de serviços, Rony, que você tem, que o cronograma é crucial. Uma empresa ela não pode passar 2 anos construindo um supermercado, né? Ou um centro de distribuição. Ela tem que fazer aquele negócio girar. É muito dinheiro envolvido, é muito investimento, é muito tempo gasto e é muita gente envolvida, né? A gente tem um setor de operação. Quando a gente fala de setor de operação, é todo mundo. É o gerente de loja, é o gerente de açougue, é o gerente de supermercado em geral, né? A frente de loja toda cai para dentro da engenharia e cita o que ele precisa. Então, cada loja, cada empreendimento, e não só no ramo do supermercado, mas em outros ramos, ela tem a sua necessidade.
E aí é onde entra cada pessoa. Então, cada pessoa dentro da empresa, ela faz parte do processo. Então, a engenharia lá, ela é diferenciada nesse sentido, né? A gente conseguiu galgar esse ramo da engenharia nesse propósito de aumentar o nível de... Como eu posso dizer? Aumentar o nível de pessoas envolvidas para que o processo fosse mais favorável para a empresa, né? E a engenharia foi crucial. Às vezes a gente acha que um supermercado ou uma loja de pet ou qualquer outra coisa não depende da engenharia, mas faz total diferença no resultado. Quando a engenharia é bem feita, quando a coisa é bem localizada, o projeto de arquitetura, você consegue fazer um layout que atende, né, a demanda. Eu posso citar aqui um exemplo, o McDonald's, né? O McDonald's ele teve que refazer toda uma operação para que ele chegasse no nível que está hoje, né? O cara chegou, não, eu quero fazer minha cozinha e eu quero fazer ela desse jeito para que eu gaste menos tempo de produção e eu atenda mais pessoas. Tem um filme, né, na Netflix que fala, né, conta a história sobre o McDonald's, né? Que é uma história muito interessante para quem quer empreender, para o pessoal que já é empreendedor e quer melhorar, que no caso o filme é Fome de Poder. Fome de Poder, isso. Eu acho que é isso. Então fica a sugestão aí para você que está em casa nos assistindo ou no local que está assistindo. O filme tá na plataforma Netflix, Fome de Poder, vocês podem estar assistindo. Eu lembrei quando tu estava citando sobre que ele estava desenhando no chão, fazendo a planta assim, riscando, né? Exato. E fazendo a simulação para o funcionário, por onde passava, porque o que ficava melhor. Muito legal, colocou em prática, né? Às vezes quando a pessoa está com umas ideias assim, quem olha de fora, né? Exato. Fala, não, sabe, não prioriza aquela ideia, essa pessoa tá variando, tá falando coisa com coisa, mas de repente é uma história que está iniciando ali, que pode se tornar sucesso mundial, como foi o caso do McDonald's, né? Exatamente. No mundo todo, onde a gente vai, tem E a gente não percebe que tem um cunho de engenharia ali, né? A gente não percebe isso, mas englobou a engenharia numa otimização de processo, né? Então, a engenharia envolveu o negócio. E no ramo do varejo não foi diferente. Então, minha carreira se baseia nisso. A gente começou nesse licenciamento, né? No licenciamento onde ninguém praticamente sabia fazer. Porque tu sabe fazer obra e sabe que a maioria do brasileiro não tem a cultura de ir na prefeitura, tirar o alvará, faz obra primeiro, sem obedecer os afastamentos, sem obedecer a área permeável, e aí isso daí a gente sabe que está errado. E aí é onde a gente entra, né? O engenheiro ele também pode chegar e fazer a coisa correta de imediato, evitando aí uma fiscalização do CREA, um embargo de obra, aquela coisa toda. Na prefeitura também. E eu aproveitei disso na empresa. Tinha gente, era uma lacuna, né? Faltava isso. E a gente fez todo o sistema de licenciamento dentro da empresa. Ainda nem existia, estava tudo muito iniciado. A engenharia, quando eu comecei, tinha 4 pessoas, praticamente. Era uma pessoa do orçamento, outra da gerência, uma da arquitetura, eu ali no licenciamento, e a gente tocava a engenharia, né? Trocando ideias com o dono da empresa, aquela coisa. Hoje, a empresa cresceu, graças a Deus, e dentro da engenharia, ali na parte administrativa, já conta com mais de 30 pessoas. Tá um corpo técnico, de respeito, robusto, né? Exatamente. Então é basicamente isso. O varejo ele trouxe essa expertise, né? Aí entra a parte de centro de distribuição, que é um outro ramo dentro desse nicho de comércio e que engloba a logística, né? A engenharia faz parte desse processo da logística e são distribuições que a gente acompanha nas obras, né, que exige muito do nosso pensamento o tempo todo, da nossa análise técnica, né? Eu estou hoje trabalhando na parte de planejamento de projetos de combate a incêndio e trânsito, né? E quando eu falo de incêndio, cada CNPJ, cada atividade econômica vai delimitar o meu projeto de combate a incêndio. Quem é projetista sabe que quem comanda os dispositivos, quem vai determinar o meu tipo de sistema protetivo para aquela edificação é a atividade econômica, né? Então, um supermercado
da madeira mix, no atacado, onde eu tenho prateleiras gigantes, 15 metros de altura, já é diferente do empório, né? Uma coisa menor, mais baixa, a gente tem outros dispositivos. E quando a gente fala de centro de distribuição, que envolve logística, envolve a segurança do trabalho, assim, desde o início do processo, a gente fala, e quando eu falo de incêndio, aí a gente começa a ver o tanto que a engenharia tem peso. E o mundo da engenharia é vasto, porque eu tenho que fazer um projeto, planejar o combate a incêndio, trocar ideia com o fornecedor do porta-pallet, que é um camarada que vai entregar as prateleiras para a gente de 15 metros, 14 metros. Tenho que verificar as normas desse porta-pallet e entender aonde eu vou fixar meu dispositivo. Então, tudo isso é uma compatibilização de frente de serviço que é feita em equipe, né? A equipe ela tem que estar muito bem alinhada e nada melhor do que uma comunicação bem feita na empresa, né? E onde você estiver, precisa ter essa comunicação técnica, né? Então, a gente vê mais uma frente aí que a engenharia tem e que muitas das vezes dentro da faculdade, dentro da própria comunidade mesmo, da engenharia, da arquitetura, não se fala muito, né? Acho que por ser desconhecido. Sim, é um ramo que muitas pessoas, né, não conhecem ou então não se atentam, né? Às vezes está ali de frente, né? Hoje a engenharia está em tudo. Todo lugar que a gente vai, né, tem engenharia. Porque tirando, né, a engenharia civil, existe N engenharias. Engenharia elétrica, engenharia ambiental, que é o ramo que você vai fazer agora até a pós-graduação. Então, existem vários tipos de engenharia. Então, você está falando, uma obra dessa é bem complexa. Entra a parte civil, a parte elétrica, a parte de drenagem, a parte de pavimentação, então a parte de combate a incêndio. São vários tipos de engenharia de segurança do trabalho que tem que ter durante uma obra dessa toda, que é uma obra complexa, com pé direito alto, com peças pesadas durante a construção sendo feita. E assim, por exemplo, você falou que você ficou na parte aí da engenharia, licenciamento, certo? E acompanhamento durante a obra e tudo. Então, assim, por exemplo, um supermercado desse, né, sem ser o hipermercado, um supermercado, né, qual é a média de um supermercado, ou então um mix, um atacarejo, tem vários nomes, né, que a gente conhece aqui na região, que se chama. Qual a média, por exemplo, que vai para o cronograma de vocês? Porque, por exemplo, uma coisa por exemplo, eu passo em frente, vejo que está sendo construído. A gente não tem muita noção, até porque, de repente, às vezes eu posso até passar em frente todo dia no local, mas eu não me atento, não fico olhando quantos pilares já tem, às vezes a gente presta atenção, mas às vezes passa no telefone resolvendo alguma coisa, e a gente às vezes se espanta que já está pronto, né? Às vezes a gente não passa muito naquele local, mas quando vai de novo, já está aqui pronto, funcionando. Mas qual é a média quando sai de vocês ter um cronograma? O cronograma físico-financeiro, o planejamento da obra, toda a obra ela é feita, todos os projetos, e em cima desse projeto tem o orçamento e tem as etapas da obra com o planejamento. Então, primeiro mês vai fazer o quê? Limpeza do terreno, colocação de tapume, tal. E antes disso já estava funcionando a fase de projetos, a fase de licenciamento de obra. Quando a obra inicia, se pressupõe que já é para estar tudo regularizado, né? Certeza. É o que a gente tem em mente. Então, está tudo ok, assinou aí a ordem de serviço com a contratação da empresa, que às vezes é terceirizada ou não. E aí eu te pergunto, por exemplo, aquele cronograma, vem o quê? Vem a média é 8 meses, 6 meses, é 5 meses, e é cumprida essa meta ou não é cumprida? Como é que funciona aí sobre essa questão? Interessante essa pergunta, Rony, porque vai depender de obra para obra, né? Mas, como eu te falei no decorrer aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, uma obra dessa não pode passar de 2 anos. A gente tem um cronograma apertadíssimo, são 4 meses para a gente estar com ela pronta, a partir do primeiro pilar levantado. A gente começa a contar ali 4 meses.
Às vezes demora um pouco a terraplanagem, por conta de um período chuvoso, Sim. algum problema de solo, aquela coisa toda. Mas ao longo do processo construtivo são 4 meses. Eu tenho que ter ela inaugurada, pronta. Dentro desse processo construtivo, a gente envolve um outro setor que não é conhecido de todos nós aqui da engenharia, que é a operação da loja, né? A operação do pessoal que vai abastecer a loja. Então, a gente formando menos de um mês, menos de 20 dias ali, para finalizar a parte civil, entregar o prédio, eu já estou com o pessoal da operação já atormentando ali, fazendo a bagunça para encher a prateleira. Ou seja, então, na média aí passou dos 3 meses, passou né? dos 3 meses e meses, 10 dias já começa a operação abastecer a loja, exatamente. Então é uma dinâmica muito forte, muito grande, é um sincronismo muito bem feito para que aconteça em 4 meses, né? E as etapas de obras são as etapas comuns de obras civis, né? Terraplanagem. É claro que não é uma casa, né? A casa a gente sabe que a gente começa a construir da fundação, da parede, mas obra de supermercado a gente começa do telhado. Eu não sei se tu tinha essa visão, né? Eu começo a fazer ali os meus pilares, puxo o telhado todo, começo a fazer já entra o pessoal do incêndio, puxando as instalações de combate a incêndio. Já faz a estrutura que geralmente esses telhados desses grandes centros de home center, agora todos é a estrutura metálica, né? A grande maioria. Eu já faço isso, já vai todo, vamos dizer assim, moldado e bota para frente só no ponto de instalação mesmo. A não ser ter algumas lojas que eles fazem o pilar de concreto e somente a cobertura metálica, mas tem outras situações que eles resolvem fazer o pilar mesmo também metálico e a cobertura metálica. Por exemplo, tem uma loja grande aqui, tem no Brasil todo, chegou no Maranhão, não sei quanto tempo faz, eu creio que tem uns 2, 3 anos, a Avan. Uhum. A gente percebe ali visualmente no estacionamento que a estrutura é toda metálica, né? A gente vê todos os pilares lá, os perfis, frame, né? Isso, tudo de estrutura metálica lá e acabou. Tudo é estrutura metálica, cobertura metálica, não houve questão de pilar de concreto. Já supermercado, eu percebo algumas obras que eu passei, não sei como é que está agora, quando eu reparei, eu olhava que era muito ali, lógico, né? Não estou falando de fundação, estou falando da estrutura aqui em si, né? A gente observava pilares de concreto, certo? E a estrutura de cobertura metálica. Geralmente era isso que a gente observava. Não sei se em alguns casos fizeram pilar de estrutura metálica, mas eu sempre reparava essa questão. Pilar concreto e a estrutura de cobertura metálica, né? Eu creio que quando está em licença, na minha concepção de fora, né? Uhum. Eu creio que quando está tirando a licença, estão fabricando a cobertura toda pré-moldada em estrutura metálica. Porque é muito rápido, não teria condição, creio de começar a fabricar essa estrutura só quando começar a obra. Eu creio que, de repente, ela está começando aí a ser fabricada 6 meses antes da obra começar, já começaram a fazer toda... Porque tem projeto, dá para seguir pelo projeto, e eu creio que dificilmente esses projetos vão mudar, são modelos. Se a gente, por exemplo, eu estava outro dia viajando, estava em outro estado, eu entrei em uma loja, uma loja grande, que eu citei ainda agora há pouco, uhum. É a mesma planta, eu entrei aqui, a escada rolante, a mesma planta. Eu andei nela como se eu estivesse andando aqui em São Luís. Uhum. Eu até me esqueci que eu estava em outro estado. Parecia que eu estava aqui. Então, eu creio que é um projeto, esse em si, né, e alguns que deve ter também no varejo, que ele é uma cópia. O que é que pode mudar nesses projetos? De repente, talvez de estacionamento, sei lá, que um tem uma área maior de estacionamento, outro vai fazer coberto, outro não vai fazer, outro vai fazer subsolo para estacionamento. E, lógico, a gente sabe, né? Você que é da engenharia sabe que o que vai mudar é a fundação. Ele pode replicar a mesma estrutura no país todo, mas a fundação de um bairro para o outro
ela muda. Muda, com né? certeza. Imagina no restante do Brasil todo. Aí tem lugar que vai usar estaca, tem lugar que vai usar direta, fundação, tem lugar que vai usar, dependendo do tipo de estaca, se tem questão do nível de água e tudo, mas em si é interessante essa concepção estrutural desses grandes home centers. A gente hoje, eu acompanhei agora recentemente, inaugurou um home center da área da construção civil aqui na Forquilha, né? na Forquilha. Uhum. Eu tomei um susto. Eu vi o tapume e uma movimentação de terra. Pouco tempo já estava construído. Porque era lá pro lado da BR, assim, eu vou periodicamente, não passo tanto aquela área ali, né? Que inclusive ela fica um pouco ali depois do aeroporto. Não, fica para cá do ela aeroporto. Fica para cá do aeroporto. Isso. Mas é uma região que às vezes quando a gente vai para o aeroporto, se a gente for ali pelo Detran, não passa lá, não né? Passa, e às vezes né? eu não passava lá alguma coisa, e às vezes eu ia direto para a BR. Quando eu me deparei, estava inauguração no dia. Eu passei no dia da inauguração. Eu passei assim, eu acho que eu vi isso aqui mexendo com movimentação de terra, não faz 3 meses, eu não me lembro a data. Quando eu vi, estava pronto, inaugurando. Então, assim, é incrível essa logística, a velocidade. A velocidade é gigante. E impressiona a gente essa velocidade, entendeu? Dentro do processo construtivo, como tu falou, o que mais demora, o que é mais moroso para a gente é o licenciamento. Então, pensou em fazer alguma coisa, a gente já começa com o licenciamento. Inclusive, é um dos itens aqui, a gente pediu para falar sobre a questão burocrática. Né? A questão burocrática, né? A conversa a gente acabou se estendendo, né? O desenvolvimento, desenvolvendo estratégias de planejamento de projetos, certo? Para o local onde você está trabalhando, que é uma rede de supermercados, né? Quando a gente já falou aqui, você vai entrar nesse item aqui, mas a gente vai falar um pouco agora dessa burocracia, né? A lentidão que tem os órgãos, né? Que são vários órgãos, não é só um órgão que tu vai. Às vezes a gente pensa, como é que é para tirar a licença da obra? São 3 órgãos, aí tu vai lá e não, aí tu vai explicar. Às vezes tem um órgão que pede 30 documentos. Exatamente. Então, daí a morosidade. Dentro desse processo que nós estamos tratando, né, do processo construtivo, o licenciamento é o mais moroso. A gente chega a começar um licenciamento sem nem ter o projeto pronto ainda. Porque demora. Um projeto demora para ser feito, mas o licenciamento é muito mais. A gente começa a parte de licenciamento antes até mesmo de estar com todos os projetos prontos. Até porque a gente chega em um município, em um outro estado, que são várias secretarias em lugares diferentes. Né? Tem prefeituras, ou tem municípios que tem 5, 6 prefeituras. Né? Cada zoneamento tem o seu setor, tem a sua prefeitura, e isso dificulta demais. A gente tem obras gigantescas, como tu acabou de dizer, que são áreas gigantes, 30 mil metros quadrados, às vezes 20 mil metros quadrados, mas que é divisa de bairro. E com isso dificulta também o licenciamento. Essa divisa de bairro aí, às vezes está numa prefeitura da Zona Leste, outra hora está na prefeitura da Zona Sul, então fica difícil até para o licenciamento. Então é um negócio que a gente já contabiliza antes no cronograma, entra com toda a documentação, faz-se o projeto, imputa na prefeitura, né, no sistema da prefeitura, faz toda a análise que é necessário fazer. E o que mais tem dificultado hoje é essa questão das secretarias não ser unificadas num prédio só. Imagina a gente chegar na prefeitura, um prédio gigante, e ter todas as secretarias que você precisa ter lá naquele único prédio. Eu acredito que já diminuiria um pouco mais essa dificuldade do empreendedor, da economia do país mesmo. Né? São várias taxas durante todo um processo, são várias análises, e isso demora em torno de 3 meses, 6 meses. Então, eu estou falando de 3 a 6 meses para uma obra que demora 4 meses para ser construída. E eles estão agora exigindo, né, as licenças com pré-requisitos. Por exemplo, tem algumas licenças que eu conversei com algumas pessoas que também trabalham nessa área de licença, você pode falar melhor para a gente. Por exemplo, às vezes tinha as licenças que saíam, né? E normal, no trâmite normal.
E aí essas licenças, vou falar aqui, licença B. Aí hoje eles estão fazendo assim, não, se tu não tiver a licença A, tu não tira a licença B. Então tu vai lá para, um exemplo, a SEMA. Então a licença que antes saía sem a licença da SEMA, hoje não sai mais. Eles seguram, tu só pode aqui dar... Não, mas eu dou entrada no protocolo e deixa como pendência. Não, aqui tu só entra agora no protocolo, mudou, se tu já tiver essa licença. Se tu não tiver, teu processo fica todo parado. Então, às vezes, uma documentação atrasa todo um outro processo que gera essa morosidade também, né? Rony, depois que a gente teve alguns princípios de incêndio aqui no nosso município, né? Ultimamente a gente tem pegado bastante noticiário da questão do incêndio. O certificado de aprovação do bombeiro hoje tem tido maior dificuldade de ser emitido, né? E é um documento, um pré-requisito para todas as outras licenças. Então, quando a gente começa um licenciamento que precisa do CAP, que é o Certificado de Aprovação de Projeto do Corpo de Bombeiro, que vai travar o meio ambiente, e vai travar a minha análise do projeto junto à prefeitura, e a gente começa a dar entrada logo de imediato nesse projeto, né? Às vezes a gente consegue fazer um protocolo ou outro, né, devido a gente já ter tanta obra no município e estar nesse negócio, que a gente deixa condicionado até o final do processo, mas não sai o alvará enquanto não tiver concluído, né? A gente tem as licenças ambientais, como tu já tratou, que é a licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação, ela já entra depois que já tiver tudo pronto. Mas dentro desse processo todo, a gente tem todos os estudos ambientais que precisam ser anexados, né? A gente está falando aí de grandes obras no ramo do comércio, que a gente precisa ter aí um estudo ambiental muito bem elaborado. Porque o camarada chega e diz, olha, você vai montar uma obra de home center, vai gerar um resíduo, esse resíduo vai para onde? E o empreendedor que é responsável pelo seu resíduo. Então, tudo isso é um cronograma, é um processo construtivo muito grande. É um vasto planejamento, né? E isso é moroso, isso demora, porque passa na mão de várias pessoas até que um chegue e concorde com o que está escrito. E tem que fazer toda aquela documentação, o EIA RIMA, né? Todos esses processos. Supressão poder, vegetal. Né? Se você tiver numa área hoje que tiver bastante árvore, você precisa entender que árvore é aquela para você fazer uma supressão vegetal, né? Outra dificuldade. Muitas vezes eu já participei de alguns projetos do início, entra biólogos, né? Por incrível que pareça, né? Biólogos, geógrafos, pessoas, né, de outras áreas. De outras disciplinas. Para saber se pode. Tem o engenheiro florestal também. Não, é uma ideia bacana essa tua, porque tu lembra de um caso aqui da MHR? Posso até citar aqui. Pode falar. Aquele caso da MHR, onde o camarada começou a escavar o terreno, achou ossos ancestrais no terreno. Da MRV. Da MRV, Isso. Lembro sim. Ali entra a disciplina... Um sítio, né? Sítio arqueológico. Exatamente. Exatamente. A gente tem que vir um profissional do IFAM. É um arqueólogo que vai lá fazer o estudo. É um arqueólogo. Conheci um arqueólogo, eu já construí a casa dele. E ele trabalha com isso, né? Ele faz esse estudo de arqueologia para saber se ali tu pode construir ou não. Exatamente. Certo? E todo o acompanhamento durante a obra. Estudo. E se lá der no estudo que você não pode construir, e acabou. Você não vai construir de jeito nenhum. Pode vender o terreno. É área de APP ali. Acabou. Isso. Pode vender para outro lugar. Então, assim, inclusive na questão de precaução, às vezes é interessante você já ver essas documentações todinha, até mesmo antes, se conseguir negociar ali com o dono do terreno. Não, vou fazer um estudo de viabilidade. Isso é um risco que o empreendedor corre. Isso é. De repente, se não fizer esses estudos aí. Se o dono do terreno, não, eu não quero nenhum estudo no meu terreno, por exemplo, né, que de repente para ele não seja tão vantajoso, porque ele, né, de repente ele é bem informado. Não, isso quer dizer que se você fizer o estudo, aí você não vai mais comprar e tal. Ele, se você compra, assume esse risco aí. Isso é negociação, isso é uma parte que a gente vai de cada um aí, né? Mas eu conheço os locais aqui em São Luís, que inclusive esse arqueólogo que eu
a gente Fez a casa dele, a gente conversava muito durante a obra dele, ele visitava quase todo dia a obra, ia no final do dia, também é professor ele, e ele ia lá mais para ficar conversando e tal, sabia que a obra dele estava indo bem, mas incrível que pareça, ele disse que ele já fez estudo em regiões que cancelaram. A construtora tinha feito projeto, ia iniciar a obra e barrava e eram locais que não poderia. Ele não conseguiu tirar a licença. A empresa ficou com aquele terreno lá, foi fazer outras atividades, mas não pôde mais construir nesse local. E a gente teve esse caso aqui recente que já estava grande parte construído. Nessa área lá, eu não sei falar com propriedade, né? Futuramente eu posso até ver de trazer esse arqueólogo aqui para ter um papo sobre essas situações que tem a ver com a engenharia. Tem muito a ver, a gente acha que não tem, mas interessante tem tudo porque, a ver. Né, eu não sei como é que ficou lá essa situação, se lá eles vão fazer um local de visitação, se vai ficar intacto, se não vão poder mexer, eu não sei como é que ficou a situação, eu não cheguei a acompanhar o caso até o final, mas faz parte da burocracia também. Para esse caso eu não sei também te informar como é que foi feito, né? Mas geralmente quando se encontra esse tipo de artefato no terreno, aí a gente faz um estudo do IFAM antes e a gente tem que doar tem que ser retirado, faz a doação e vai para algumas instituições. Talvez a UFMA que faz esse tipo de trabalho, aí o arqueólogo vai poder dizer para a gente aí como é que é feito de imediato, mas geralmente é recolhido, faz o recolhimento disso, coloca na instituição e eles vão fazer todo um trabalho lá e muitas das vezes o próprio empreendedor fica mantendo esse trabalho de vamos dizer assim, de exposição, né? Dentro dessas instituições. Aí eu fico com a dica aí pro próximo podcast, viu? Beleza, eu vou entrar em contato aí para ver se a gente consegue trazer esse... Ele é muito requisitado, para ver se a gente consegue trazer ele aqui. Vamos falar um pouquinho agora do planejamento, e aí tu já pode entrar num assunto de dar dicas, né, para quem está em casa, sobre as pessoas que, por exemplo, hoje o Marco Angel, ele é PJ, né? Ele trabalhou como CLT e hoje ele é PJ na mesma empresa onde ele era CLT, ele migrou para PJ. São estratégias da empresa, né? A empresa chegou, olha, nós agora vamos trabalhar agora como PJ, vocês vão se adequar, quem quer continuar, quem não quer e tal, e aquela conversa toda, né? É um acordo. E aí entrar em acordo, hoje ele é PJ, né? Exatamente. Isso. E ele vai dar agora a dica para vocês que está iniciando na carreira. Quais são as dicas que tu deixa para quem está iniciando, está se formando, ano que vem vou me formar, mês que vem vou me formar, parece que aumenta o peso, aumenta a pressão, porque na época da faculdade, beleza, você passou ali no curso, está fazendo, está lutando, não é fácil, a gente sabe que não é fácil formar em engenharia, porém, às vezes eu fico brincando com alguns amigos meus, né? A gente formado em obra e o estagiário lá no último período querendo formar, lógico, aquela coisa toda, euforia, né? Aquela euforia. E aí a gente brinca assim, eu conto ou tu conta. E o estagiário fica assim, o que vai acontecer depois que eu me formar? E aí a gente, te acalma que tu vai descobrir. Mas assim, deixa o tempo passar, né? Qual é a dica que você dá para esse pessoal, né? Assim, a gente falei em tom de brincadeira, mas é muito sério. A pessoa fica preocupada, ela está se formando, às vezes, minha empresa que eu estou não vai me contratar, ou então eu estou me formando, eu vou abrir uma empresa, eu vou prestar serviço, mas eu não tenho um network. Qual é a dica que você dá para essa pessoa? Rony, é interessante essa pergunta, né? Mas é se dedicar, é estar preparado, né? A gente se forma naquilo que a gente tem mais, vamos dizer assim, habilidade, a gente tem mais aptidão. Então, a partir do momento que você está estudando aquela coisa que você, aquele curso, aquela área que você mais se identifica, não se torna tão difícil você entrar no mercado de trabalho, né? Porque você logo se prontifica, você se doa ao máximo para
aquele momento, para aquela situação, para aquela empresa ou para aquela área. Então, a minha dica inicial é você se fazer preparado, estar preparado para o mercado de trabalho, você se dedicar ao máximo para uma área de atuação, né? A engenharia, você viu que no nosso podcast, ou até mesmo no histórico do programa do Rony aqui, que a engenharia tem uma série de atuações, né? Hoje em dia você tem aí projeto, você tem área de orçamento, você tem a área do licenciamento hoje que está crescendo bastante, até porque é uma área que nem todo mundo sabe atuar. Então, nós temos as áreas voltadas para combate a incêndio hoje, segurança do trabalho, tem engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro de segurança do trabalho, podem estar atuando nessa área do bombeiro. E imagina você que está saindo da faculdade e se dedicar a uma área dessas, fazer só aquilo, estar preparado, ser dedicado para aquela situação, e você pode galgar num dessas veias aí e ser especialista nisso, né? Não precisa você abranger tudo. É ser especialista num projeto ou numa consultoria, criar um relacionamento em um órgão desse. No CREA, né? A gente teve aqui recentemente a visitação do presidente do CREA, né? Isso, Wesley. Exatamente. Assis. Então esteja bem à frente dos outros engenheiros que já estão no mercado, mas esteja dentro do conselho, né? Vamos buscar mais informações, verificar o que o mercado vai solicitar daqui para frente, porque o mercado muda, né? A engenharia de 2017, que foi que eu formei, não é a mesma de hoje, né? Então tudo tem modificado, né? Seja curioso. É importante que você seja curioso, principalmente para a engenharia. Na engenharia você precisa estar olhando, né? Precisa estar observando, verificando por que aquela tomada está daquele jeito, por que aquela disjuntor tem aquele formato diferente daquela outra situação, né? Então, tudo na engenharia tem uma explicação. Não adianta você querer achar que a engenharia está ali porque tem que estar. Não, ali tem uma explicação para aquilo, né? A gente tinha, na minha experiência aqui, em 2 anos e meio, os disjuntores, eu sou da parte civil, mas os disjuntores elétricos tomaram uma proporção enorme de automação que você não tem noção. A gente hoje trabalha com a Softstar, que ela tem um acionamento hoje que prolonga o tempo de vida de um equipamento, e que antigamente, eu falo antigamente, mas 5 anos atrás, você trabalhava com um disjuntor, um ADR, praticamente. Então, para você ver que o boom da tecnologia está a todo vapor. Então, tem muita área de atuação, né? Vamos se prontificar, não vamos pensar a engenharia como uma troca de dinheiro, né? Porque não é tudo, a gente tem que estar prontificando para o serviço, que as coisas vão fluindo ao longo do processo, né? Eu falo nessa fala porque a gente vê várias pessoas dentro da empresa fazendo só o feijão com arroz, e esquece que ali é de onde ele tira o sustento da família, é onde ele vai para o serviço buscar o alimento para dentro de casa, né? Ele tem que pensar que ali é onde ele está fazendo a carreira dele, pagando os custos de vida dele. Então, esteja preparado. Pense em você, pense na sua profissão, que o retorno vai vir. Mais cedo ou mais tarde o retorno vem. Essa é a minha dica. Com certeza, muito boa essas dicas, porque cada pessoa que fala tem umas dicas peculiares. E quanto mais pessoas dão dica, melhor é, porque cada pessoa se identifica com uma pessoa diferente. Exato. Às vezes, essa visão eu já gostei, não, mas uma outra dica ali que ele deu, mas assim, tudo soma. Tudo vai somando. Esse item agora que a gente vai entrar nesse momento é sobre a fé, família, crenças, o que é que você crê, o que é que você leva, porque você falou muito agora do Marcongel, profissional, Marcongel engenheiro, falou das dificuldades da carreira, da época que se formou, veio de outra cidade para cá, para São Luís, e começou como estagiário, estagiou em algumas empresas da engenharia, no porto e tudo, entrou no ramo do atacado, estagiou, foi CLT e hoje é PJ no grupo de atacado e varejo, no grupo Mateus. Uhum. E você tem uma carreira profissional, e agora vamos falar sobre a sua parte pessoal. Porque eu sempre digo que se você não estiver bem com você mesmo, a parte pessoal, certo?
espiritual e tudo mais, ela vai refletir na sua parte profissional, porque a vida não é só a parte profissional, ela tem outras áreas. Então esse tópico, que é um tópico muito legal, porque ele abre um leque para as pessoas falarem um pouco de si, do Marco Gel como pessoa, porque muitas pessoas não lhe conheciam, que hoje estão lhe conhecendo aqui como o profissional Marco Gel. Lhe conheceu como profissional, agora como pessoa, então você pode ficar à vontade, é um tema livre, é pessoal, é sua opinião. Não, muito bom. Rony, essa parte de fé é interessante. Eu acredito muito em Deus, sabe? Deus ele é quem abre as portas, né? Tu vê na minha história aqui que eu te contei agora há pouco, eu vim do interior, entrei na capital, me formei e Deus ele sempre foi colocando pessoas na minha vida para que eu tivesse oportunidade, né? A oportunidade ele lançou e eu fui atrás, eu fui correndo, fui buscando, mas eu acredito muito em Deus, né? Deus já me livrou de várias situações que eu não, se ele não fosse o livramento dele, eu já, né, a gente tinha desistido, né? Imagina um curso de engenharia onde você tem as dificuldades, né, da universidade, dos entraves ali de conteúdo mesmo. A gente sabe que a engenharia não é tão simples quanto parece, né? Relacionamento, né? Hoje em dia você tem muita dificuldade em ter relacionamento com pessoas, né? Eu falo pessoal mesmo, tava batendo um bate-papo e Deus ele vai te mostrando as pessoas certas, né, no momento da tua vida, e você tem que ter a visão para isso. E quem dá é o Espírito Santo, né? Deus ele vai te mostrando, Marco Gel, aqui é a tua porta, aqui não é, vai te mostrando. E quando a gente fala em Deus, né, a gente fala muito base familiar. A minha família é uma família tradicional, meus pais são evangélicos. Meu pai é muito trabalhador, hoje ele é parte de uma empresa industrial também. Foi daí onde eu senti vontade de fazer engenharia, né? Mas é parte mecânica, né? Então ele trabalhou muito durante a vida toda. E isso é uma base familiar, né? Ele fez isso como um líder de dentro de casa e mostrou pra gente que se você quer, se você vai fazer a sua vida, você precisa correr atrás, você precisa trabalhar. Então, por muito tempo a gente em casa, estudando ou indo para a escola, mas entrava semana e saía semana, e ele não estava em casa, estava trabalhando, correndo para trazer o pão para dentro de casa, e a gente vê que hoje tem um retorno, né? A família ela faz parte disso, né? Quando a gente veio para cá, meu pai muito bruto, né? Puxa, o cara do interior, ele tem muito aquele medo de estar investindo e tem um disse-me-disse do adolescente. Então, quando eu me saí de casa para morar sozinho na capital, ele investindo o dinheiro suado dele, né? Bancando algumas situações aí de aluguel, aquela coisa toda. E ele ficou na certeza, rapaz, tu tem que formar, porque eu tô investindo. Então, diante dessa base familiar, a gente dá o retorno para a família, a gente traz o retorno para a gente mesmo, aquela satisfação pessoal vem, mas são momentos que na vida da gente, na vida de cada um, a gente passa por dificuldades, né? Por muito tempo a gente passou por uma situação financeira que eu dentro da faculdade a gente não podia muito sair da linha ali, porque senão a gente ia perder aquele momento, né? Mas Deus sempre suprindo as necessidades, mantendo ele com muita saúde, né? Dentro da nossa base familiar. A minha mãe sempre muito sábia também, por muitas vezes eu liguei para ela e falava, mãe, aqui em São Luís a coisa é complicada. Eu morava no interior, tinha muita gente da igreja, né, que eu sou evangélico, e muita gente da igreja, a gente conversava, a gente tinha para onde ir, e quando eu cheguei aqui era final de semana em casa, não tinha muita gente para sair. E aí, para fazer amizade, eu era meio complicado. Hoje eu estou mais... Deus me deu a oportunidade de ser uma pessoa mais comunicativa, né? E por muitas vezes eu ligava para minha mãe e falava, mãe, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que se eu tenho que estar aqui de verdade? E ela disse, meu filho, eu como mãe, eu tenho que te dar isso. Então, para ela, eu viajava nas férias, ia para Balsas e não queria retornar. E ela também não queria deixar o filho ir, né? E aquelas partidas tinham que acontecer para que a gente cortasse
de fato ali o umbilical, que a gente tomasse conta da nossa vida. E isso foi muito bom para mim, para ela, para eles. E Deus, ele vai trazendo conforto nesse mundo, e a gente vai se estabilizando e criando como forças, né, para a gente galgar. E é isso, basicamente isso. A minha fé vem disso, vem de Deus, vem dos ensinamentos da Bíblia, vem da base familiar, da educação, né, de coisas que é prático, né, de quem é uma família tradicional mesmo. Não tem muito segredo. Entendi, muito bom. Essa parte é muito interessante, porque a pessoa vai o podcast todo lhe conhecendo a parte profissional, e aí essa referência, né, que é uma referência. Isso, exatamente. Em que a pessoa crê é uma referência, porque é a base. É a base. É a base, é a família. Eu creio também, né, nessa parte, que tá ali Deus, né? A gente tá ali também sempre aliado a nossa questão, que eu posso dizer que é espiritual e pessoal também. Exatamente. E esses três, eles têm que estar interligados. Porque tem que estar em equilíbrio. Isso, tem que estar em equilíbrio. Isso em todos os sentidos, porque a gente, por exemplo, imagina só a pessoa ter uma vida completamente desequilibrada, né, na sua vida pessoal. Uma hora ela não vai conseguir, ela vai falhar nos compromissos. Em alguma atividade da vida ela falha. Com certeza. Então, assim, tem que ter a vida equilibrada. Exatamente. Imagina a pessoa, um exemplo, a gente vê muito isso, jogador de futebol, né? A gente tem um jogador de futebol que tem uma disciplina melhor, e tem uns jogadores que não tem uma disciplina ali e tudo. E a gente ficou vendo que isso aí antigamente não fazia muito sentido. Mas hoje a gente percebe que os grandes times, né, têm uma disciplina, e os jogadores têm que seguir. Exatamente. E se eles não seguirem, vão para o banco de reserva, o técnico deixa lá. Então, assim, há disciplinas dentro de uma empresa, e há disciplinas com a pessoa, ela física, com si mesmo, né? Não, imagina, uma pessoa, eu vou ser o engenheiro da balada aqui. Eu vou de balada de segunda a segunda, farrear direto, entendeu? Lógico, a pessoa tem os momentos dela de diversão, tem. E é como eu falo, tem que ter ali o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. A gente sempre tem que estar equilibrando a vida pessoal com a profissional. Então, por isso esse tópico está aqui, tá? Agora nós já estamos chegando no fim do nosso podcast de hoje, tá? Que é o podcast número 9. A gente vai aqui fazer as considerações finais. Nós falamos sobre toda essa parte aí, muito do varejo, né? Dos home centers, dos grandes, né? Da área que você hoje atua. Na parte de projeto de combate a incêndio, você está acompanhando os projetos de combate a incêndio, licença de obra, parte de trânsito, né? Essa parte de infraestrutura. E você vai fazer agora as suas considerações finais, certo? E a gente vai fazer um encerramento desse podcast, que está no nosso canal do YouTube. Você pode deixar o endereço das suas redes sociais agora nessas considerações finais. E a gente vai estar aí nas nossas plataformas digitais com esse podcast, que a intuição, o intuito dele é levar experiências novas para as pessoas que estão em casa, para elas aprenderem, para elas se sentirem mais seguras também com o que elas vão estar enfrentando na frente. Às vezes pode estar passando por algum problema, às vezes pessoas formadas, mas estão desempregadas ou estão desnorteadas, e aqui o nosso podcast é justamente para dar um norte na vida dessas pessoas. Então você fica com as considerações finais. Não, muito bom. Eu quero aqui primeiramente agradecer a oportunidade, Rony, de estar mostrando um pouquinho da minha carreira, né? Da oportunidade que eu tive de entrar nesse ramo novo, que tá crescendo bastante no Brasil. Agradecer a oportunidade de estar falando das experiências. Eu acho que ainda é uma oportunidade para muitos outros profissionais, né? Para quem está assistindo, estudante de engenharia,
para que ele consiga ver a dimensão da área que ele está entrando, né, do estudante. Então eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar me apresentando como engenheiro de engenheiro civil, com uma carreira aí já instalada nesse ramo, e pontuando algumas experiências. Ainda não são muitas experiências, porque a pouca idade ainda não permitiu, mas eu quero aqui deixar eu quero deixar aqui minha história para que sirva para alguém que está assistindo e venha tomar como uma base, né? O ramo da engenharia é isso, né? Levando em considerações, o ramo da engenharia é esse, você estar disponível ao leque de oportunidades, né? Você está sempre visando outras frentes, e o ramo da engenharia é esse, você está o tempo todo vinculando o útil ao agradável. Você precisa estar sendo observado por isso. Então, eu quero agradecer aqui a oportunidade ao Rony, e é isso. Beleza, eu te agradeço. Não sei se você deixou aí a rede social, minhas redes sociais. O arroba, o Instagram, pode estar deixando pro pessoal. As minhas redes sociais é meu nome, Marcongel, não tenho muita dificuldade, né? E meu e-mail é marcongel@hotmail.com. Se tiver alguma dúvida ou algumas que quiserem esclarecimentos a respeito dessa área ou dúvidas dentro da engenharia, eu estou disponível, não tenho dificuldade, eu sou bastante acessível, né? O Rony me conhece aí de alguns janeiros, da época ainda que eu estava me formando, a gente já tinha conversado algumas frentes, e o meu Instagram é Marcongel, tudo junto, e eu tô lá, qualquer pessoa que tiver disponibilidade de aprender e querer trocar alguma ideia no ramo da engenharia, no ramo profissional, verificar se é isso mesmo que o ramo da engenharia tá condizente, eu tô aberto, né? Tô aberto a gente conversar e a gente trocar mais ideias, mais informações. Beleza. Obrigado. Excelente. Pessoal, foi muito bom a conversa. Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, tá trazendo aqui as suas experiências de vida, né, como estudante, início de carreira, CLT, hoje como PJ, em um grande grupo, né, de varejo, né, que hoje está aqui no nosso estado e está em outros estados já também. Hoje está no Brasil todo. Não, hoje a empresa está no Norte e Nordeste. No, né? Norte e Nordeste. No Norte e Nordeste. E você viaja, vai para os lugares e tudo? Não, a gente viaja, a gente tem que estar acompanhando todo o segmento do projeto. A gente precisa estar atuando e fazendo relacionamento com pessoas mesmo, né? Então a gente vai no bombeiro, vai na prefeitura, vai na obra, vem em campo, troca ideia com o engenheiro. A gente nós temos o centro administrativo aqui em São Luís, e a gente, em cada obra, tem os supervisores de cada regional das obras e tem os engenheiros de obra. Então, aí a gente precisa estar indo, verificando. Tem pessoas mais experientes, tem outras que estão como residente ainda. Então, a gente está equilibrando o nível de conhecimento lá na empresa, né? Então, os experientes passam as experiências para os menos experientes, a gente vai trocando essas informações. O bom é que todo mundo da empresa faz parte do processo, né? Como eu já te citei aqui, todo mundo faz parte do processo. E o grupo hoje ele só não está atuando no Rio Grande do Norte, mas já tem obra para lá. Então, a gente tem aí o Nordeste todo para estar atuando. Em cada estado é uma maneira diferente. Não adianta a gente querer levar como padrão o jeito que eu atuei no Piauí, o jeito que eu atuei no Pernambuco. Não adianta. Essa observação que eu ia falar. Cada estado como você trabalha viajando, cada lugar é uma experiência diferente. É uma experiência diferente. Uma experiência para você como engenheiro também, né? Com certeza. E o nosso Brasil é gigante. E tem etnias diferentes. É incrível como na Bahia não casa com São Luís, não casa com Pernambuco. O Ceará é diferente. Então, cada um tem um relógio diferente. A gente precisa lidar com isso todo dia. A abordagem é diferente, né? Eu chego no Piauí, o pessoal já me trata como se eu fosse aqui dentro de casa. Mas eu chego no Pernambuco, o Pernambuco é meio que o carioca do Nordeste, né? Eles já são meio estrela, então a gente precisa pegar na mão diferente, aquela coisa. Então é a experiência, né, de estar lidando com pessoas, de estar lidando com
com o projeto em si. Cada um tem suas peculiaridades. Cada um tem suas peculiaridades. A gente está no Ceará hoje, o cearense realmente tem um cunho engraçado do negócio. Então, mas tem um tempo deles, né? Então, a gente precisa... O nosso relógio de empresa é diferente de qualquer outra. Então, a gente precisa estar alinhando isso, para que não fique estressante. As diferentes ocasiões, né? Exatamente. E localidades e regiões. Beleza. Então, Marco Angel, é isso. Muito obrigado novamente. Pessoal, vamos agora encerrar o nosso podcast. Vocês podem estar comentando, tirando dúvidas aí. E ficamos assim até o próximo. Obrigado.